Espírito
santo, santo é o Senhor. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Deus eterno e santo. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Abra a Bíblia, por favor, livro de Daniel, capítulo 1. Glória a Deus. Estávamos aguardando um amigo nosso vir ministrar, mas de repente aconteceu alguma coisa, né? Não pôde estar aqui, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Glória a Deus. Daniel capítulo 1. Livro de Daniel capítulo 1. Os irmãos que Amém. tiver aplicativo no celular também, pode abrir à vontade, tá bom? Amém. Nós devemos usar. Vou deixar fechado, por favor. Essa luz aí atrapalha. Aleluia, Jesus. A gente está um pouquinho gripado. Se que acharem, fique de pé em reverência à palavra, irmãos. Por favor. Quando a gente abre a Bíblia, é a boca de Deus falando e a gente tem que ter reverência. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras da língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pois por Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel aceitou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com os vinhos que bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém. Pode se sentar, queridos. Presta atenção aqui, queridos, a gente vai ser bem rápido. Escute isso, por favor. Nós temos na nossa concepção, nós temos na nossa mentalidade, que nós servimos a Deus, e quando nós servimos a Deus, todas as coisas boas têm que acontecer. O problema é que a gente precisa entender o seguinte: nós decidimos servir a Deus ou no tempo da bênção, ou no tempo da escassez. Há lutas que vêm do diabo, há lutas que o próprio Satanás se levanta contra a nossa vida, nós sabemos disso. Mas há lutas que Deus permite. A Bíblia vai dizer que não foi o diabo que se levantou contra Jó, foi Deus que permitiu Jó passar por tudo aquilo. A permissão veio de Deus em princípio. Há lutas, irmãos, e nós temos na nossa concepção
que servir a Deus é só viver de bênção, viver de vitórias. Mas deixa eu te falar uma coisa: o justo também passa por provas, o justo também passa por situações. E eu quero fazer com que você observe isso. Daniel, a Bíblia vai dizer que Daniel convivia em Judá, e ele era da linhagem dos príncipes, ele era da linhagem real. Daniel vivia com seus pais, Daniel vivia com a sua família. Mas a Bíblia diz que por causa da rebeldia de Israel, Deus permite agora que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobrevenha sobre Judá e sobre Israel. E sitiar significa destruir, e batalhar contra Israel, contra Judá. E é engraçado que Judá é o povo de Deus. Na nossa concepção, ora, se levanta uma batalha contra Judá, contra Israel e contra a Babilônia, se Deus protege, se o povo de Deus ajudar, Deus com certeza daria livramento para Judá, daria livramento a Israel. Só que não é isso que acontece. A Bíblia diz, meu irmão, que quando chega na batalha entre Judá e a Babilônia vence a guerra. A Babilônia vence Judá e Israel. E algumas pessoas podem pensar assim: mas por que Deus permitiu que Judá perdesse a guerra? Porque Judá é o povo de Deus. Ora, irmãos, você sabe por que Judá perde a guerra, irmão? Porque não queria mais nada com Deus. Meu Deus. Judá, agora Israel, estava prostrado diante de deuses babilônicos, de deuses caldeus, e se tinha se esquecido de Deus. Escute isso, por favor. Todas as vezes que você se esquecer de Deus, Deus vai parar de agir a teu favor. Meu Deus. Todas as vezes que você deixar de congregar, deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ler a Bíblia, deixar de buscar a Deus, quando você se afasta de Deus, automaticamente o Espírito de Deus se afasta de você. Qual é a prova disso, bispo? A prova disso é o rei Saul. O rei Saul, quando ele foi colocado como rei, a Bíblia diz que Saul, o Espírito de Deus veio sobre Saul. O problema é que quando Saul desobedece a Deus, o mesmo Espírito de Deus que entra é o mesmo Espírito que sai. O Espírito de Deus sai de perto de Saul, e quando sai o Espírito de Deus, automaticamente vem os espíritos imundos. É isso que estava acontecendo. A rebeldia de Israel, a rebeldia de Judá, de não servir a Deus, fez com que eles perdessem a guerra. Já parou para analisar, irmãos, que muitas das guerras que nós perdemos é porque nós deixamos de orar, porque deixamos de congregar, porque deixamos de buscar a Deus, deixamos de estar na igreja, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de jejuar. Muitas batalhas que nós perdemos é porque a culpa é nossa, não é de Deus e nem do diabo, a culpa é nossa, que nós nos afastamos de Deus, fazendo com que a gente fique fraco, desfalecido. E quando a gente fica fraco, desfalecido, irmão, o nosso inimigo cria forças, e aí ele vem contra nós, meu irmão. E se a gente não está forte, automaticamente nós seremos abatidos. Verdade, Deus. A força do crente está em Deus. Mas como é que ele vai buscar essa força? Orando, buscando, clamando, congregando. Aleluia! Daniel, irmãos, vivia na família dos príncipes em Judá. Só que quando a Babilônia desce sobre Judá e vence a guerra, a Bíblia diz que os pais de Daniel morrem na guerra. Os pais de Daniel pelejam e são mortos. A cidade em que Daniel morava foi destruída. E Daniel e seus amigos agora é levado para ser escravo do rei. 120 jovens agora saem da sua pátria, saem da sua casa, obrigatoriamente. Eles não saíram de espontânea vontade, eles foram obrigados a ir para a Babilônia. E quando chega lá na Babilônia, meu irmão,
Aspenaz, que era um servo, um eunuco do rei. Eu acredito que Deus já começava a trabalhar dali, porque Deus colocou no coração de Aspenaz para separar alguns jovens para servir o rei Nabucodonosor. A Bíblia diz, irmão, que durante o período de 3 anos, o período de quê? 3 anos, irmão. A Bíblia diz que esses 120 jovens foram preparados para servir o rei. Olha isso aqui, irmão. 3 anos para serem preparados para servir o rei. E era um rei mundano, idólatra, que não servia a Deus. E para esses jovens servirem a Nabucodonosor, tiveram que se preparar 3 anos. Meu Deus, olha aí, Jesus. É forte. Às vezes nós temos na nossa concepção, irmão, porque nós temos um chamado, Deus tem que nos levantar e já nos lançar para fazer a obra agora, irmão. Só que a gente precisa entender que toda pessoa que tem um chamado, ele precisa ser preparado para ser lançado para a obra. 3 anos eles tiveram que se preparar, irmão. 3 anos. Tiveram que comer da comida que o rei mandava, tinham que beber da bebida que o rei mandava, tinham que dormir no quarto que o rei separou, tinha que ficar no lugar onde o rei determinou. Eles tinham que se preparar 3 anos, irmão. Se você tem o chamado de Deus, irmão, entenda o seguinte: antes de Deus te levantar, antes de Deus te lançar, antes de Deus te enviar, Ele primeiro vai te preparar, primeiro, irmão. Deus primeiro vai te preparar, irmão. E a preparação de Deus é você comer do que Ele manda, é você beber do que Ele manda, é você estar no lugar onde Ele determinou que você esteja, irmão. Ninguém é enviado, ninguém se levanta para fazer a obra de Deus despreparados. É por isso que a gente vê muitas pessoas que se caem depois que foram chamados ou levantados para a obra. Por quê? Por que caem? Porque não foram preparados. Você já viu algum soldado, irmão, ir para a guerra e não ter um treinamento antes? Você já viu alguém, irmão, ir para uma guerra sem antes ser preparado para esta guerra? Neste tempo em que Daniel estava 3 anos, escute isso, ele fez um pedido a Aspenaz. Qual foi o pedido? Eu não quero comer dos manjares do rei, não quero beber bebida do vinho do rei, porque eu decido não me contaminar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Tudo que está no mundo nos suja todos os dias. Você abre as redes sociais e as redes sociais vêm como um prato de sujeira que te contamina com tudo que você vê. Você liga a televisão, irmão, tudo que você vê te contamina. Os jornais estão infestados de violência, infestados de tragédias. O mundo te contamina todos os dias, e você tem que colocar no teu coração se você deseja se contaminar com as coisas que o mundo te oferece ou não. Eu trabalho com ímpios, eu trabalho com pessoas que não são crentes, que não são evangélicas. Muitas das vezes eles largam o trabalho e vai direto para a bebida, vai direto beber, vai direto para a farra. E aí eles vêm e falam, eles não sabem que eu sou evangélico, alguns deles ainda não sabem. E aí eles vêm e falam, e aí Edson, vamos sair para beber? E eu digo, não, eu não vou beber, eu não quero, eu não curto. Para alguns eu até digo, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu não quero. Você precisa colocar no teu coração se você quer ou não se contaminar com as coisas que o mundo te oferece. Porque o mundo está aí, meu irmão, cheio de violência, de droga, de prostituição, de pecado, de lascívia, cheio de inveja, irmão. Um querendo engolir o outro, um sentindo inveja do outro. E você precisa colocar no teu coração se você quer ou não se contaminar. Sabe o que eu vejo aqui? Capítulo 1, verso 8, Daniel diz, eu decido não me contaminar. Eu decido não me contaminar. Pai Santo, olha aí. Porque deixa eu te falar isso aqui, irmão. Tem pessoas que não querem deixar de se contaminar, mas querem ser santos. E daí uma coisa que não se combina. O pecado
e a santidade não se combina. É água e óleo, não gruda, não se junta. Eu estava essa semana e o pastor estava ministrando e eu comecei a prestar atenção, e ele começou a dizer que a nossa geração, muitas das vezes, escute isso por favor, muitos da nossa geração estão piores do que Judas. Porque Judas ainda traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. E tem pessoas que estão traindo Jesus, deixando a fé, largando Jesus por muito menos. Por muito menos. Há pessoas que largam a sua fé porque Deus não abriu uma porta. Tem pessoas que decidem largar a tua fé simplesmente porque Deus não fez, porque Deus não salvou, porque Deus não libertou. Mas a Bíblia diz, irmão, que Daniel, ele decidiu continuar sendo fiel a Deus, mesmo saindo da sua casa, mesmo perdendo a sua casa, mesmo perdendo seus pais, mesmo perdendo a sua pátria, mesmo sendo escravo do rei da Babilônia. Ele continuava colocando na sua mente: eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso continuar sendo fiel a Deus. Eu sei que a Babilônia tem um monte de prato, tem um monte de coisa que me contamina, mas eu decido não me contaminar. Eu preciso continuar sendo fiel a Deus. Irmão, não se contamine com as coisas que vêm do mundo, meu irmão, mas santificai-vos na palavra, santificai-vos na oração, santificai-vos na congregação dos santos. É para isso que existe a igreja, irmão. A igreja não é um lugar como um cinema. O cinema você paga o ingresso, entra, senta e assiste o culto, e quando acaba lá o seu filme, você simplesmente larga a cadeira e vai embora e nunca mais volta, irmão. A igreja não é como um cinema. A igreja é como um tanque de Betesda, meu irmão. A Bíblia diz que o anjo descia sobre o tanque e agitava as águas, e aquele que mergulhasse, ei, aleluia, aquele que mergulhasse receberia cura, irmão. Esta igreja, a igreja está aqui, meu irmão, e os anjos do Senhor estão movimentando as águas dentro da igreja. E quando você chega aqui, levanta a tua mão e diz um glória a Deus, diz um aleluia. Você está tocando nas águas, irmão, e quando você toca nas águas, automaticamente você é transformado pelo poder da palavra, pelo poder da unção. Você pode dar glória a Deus aqui nessa manhã, você pode dizer um aleluia aqui nessa manhã. Deus nunca vai escolher alguém por causa das suas vestes. Deus nunca vai escolher você por causa do teu grau de escolaridade. Eu conheço muitas pessoas, irmãs e irmãos, que não têm o ensino médio, que não têm o ensino fundamental, e Deus levantou para ser uma voz profética na terra, porque quando Deus quer levantar, Ele levanta em ponto final. Quando Deus quer levantar alguém, Ele diz como Jeremias: eu coloco as minhas palavras na sua boca. Não precisa você buscar a minha palavra, eu vou colocar as palavras na tua boca, meu irmão. É só você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero me levantar, eu quero fazer a tua obra, eu quero mais do Senhor. E quando você diz isso, irmão, você não se contamina com as coisas que vêm do mundo. Daniel decidiu servir a Deus mesmo perdendo seus pais. Daniel decidiu servir a Deus mesmo perdendo a sua casa. Daniel decidiu servir a Deus deixando o seu passado de lado. Ele tinha uma vida antes de chegar na Babilônia. Ele tinha família antes de chegar na Babilônia. Ele tinha os pais dele. Ele era um dos príncipes. Ele era da linhagem dos príncipes. Agora ele deixa tudo. Tudo foi destruído. Mas Daniel não começou a olhar, irmão, porque tem gente que é assim. O diabo vai se levantando, vai acontecendo as coisas ruins, e ele para de servir a Deus e começa a observar as coisas ruins. Daniel, irmão, não murmurou porque as coisas ruins aconteceram. Irmão, uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é a gente não entender o trabalhar de Deus e murmurar quando as coisas ruins acontecem. Todas as coisas acontecem por um motivo. Nada acontece por acaso. Ah, mas eu fiquei doente. Existe um motivo para isso. No Novo Testamento, irmãos, a gente poderia ver muitas pessoas que eram enfermas. E aí foram perguntar para Jesus: por que muitas dessas pessoas foram enfermas? Porque estão em maldição? Deus disse: não, para que se cumpra a vontade de Deus. Aleluia,
repreender, irmão, ao invés de murmurar, ao invés de abrir a tua boca e murmurar e falando que Deus não te ama, que Deus não cuida de você, querendo largar até a tua fé, Aleluia. querendo largar a chamada que Deus tem para a sua vida. Olha o que aconteceu com Daniel. Ele perdeu os pais, ele perdeu a casa, ele perdeu o direito de ser príncipe, e foi para a casa de Nabucodonosor ser escravo. Daniel poderia chegar lá, pastora Sônia, e falar: que Deus é esse? Deus não me abençoou, Deus não livrou os meus pais, Deus não me livrou, Deus me tirou da minha casa, eu perdi tudo. Que Deus é esse? Deus não me ama, Deus não está comigo. Mas quando ele chega na Babilônia, a fé de Daniel está contínua. Aleluia. Daniel continua crendo que se Deus deu, amém, se Deus tirou, amém. Aleluia, Deus. Daniel continua crendo que se Deus permitiu todas essas coisas ruins aconteceu, é porque Deus tinha um propósito através disso. Recebe uma palavra profética aqui nessa manhã, irmão. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que são ruins, que são provas. Tem coisas que você tem perdido, tem portas que você tem sido fechado sobre você, mas isso é para que se manifeste a vontade de Deus na sua vida, irmão. Entenda, não abra a tua boca para murmurar, mas diga: bendito seja Deus, porque Deus permitiu que isso de ruim acontecesse, mas eu tenho certeza que depois de alguns dias, algo novo na minha vida virá, uma vitória nova virá, uma porta nova se abrirá. Irmão, abra a tua boca e diga: glória a Deus pelas lutas e pelas provas, porque eu sei que depois que eu vencer elas, o Senhor me dará vitória. Aleluia, Jesus. Há vitórias que Deus dá amanhã, há vitórias que Deus dá daqui a um mês. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome. Mas olha aqui, irmão, Daniel ficou 3 anos isolado, 3 anos dentro de um quarto sendo preparado. Mas quando Daniel sai deste quarto, sai desse isolamento, 3 anos, quanto tempo, irmãos? 3 anos. Queridos, eu não sei quanto tempo está durando essa prova na sua vida, mas tudo tem um começo e tudo tem um fim. Aleluia, Jesus. Eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer, irmão, que a tua luta que você está passando tem um começo, mas também tem um final. Aleluia, Deus. Tudo que começa, termina. E eu sempre digo que a luta é como o vento. Você vê, você sente o vento passa, mas o vento não fica parado num lugar. O vento vem, passa e vai embora. A luta do crente é assim. Aleluia, Deus. A luta vem assoprando tudo, tirando tudo do lugar, irmão, mas chega uma hora que o vento passa. Aleluia, aleluia. Diga assim, profeticamente, irmão: assim como o vento passa, Assim como o vento passa, a luta também passa. a Luta também passa. A luta passa. Daniel, está 3 anos esperando, 3 anos orando 3 vezes ao dia, 3 vezes sem comer manjar do rei, 3 anos sem beber o vinho do rei, 3 anos bebendo água e comendo vegetal, comendo legumes. Está 3 anos esperando a vitória, mas você não vê Daniel murmurando, Daniel reclamando, Daniel continua orando, Daniel continua firme, Daniel continua esperando em Deus. Irmão, a tua luta pode estar doendo, irmão, pode passar um dia, pode passar uma semana, pode passar um ano, irmão, mas eu te digo, continua orando, continua congregando, continua buscando, porque uma hora esse tempo da luta vai passar e vai chegar um tempo de vitória para a sua vida. Daniel está esperando. Depois de 3 anos, começa o ministério de Daniel. Chega a hora de Daniel se apresentar ao rei. Oh glória! 3 anos isolados, 3 anos esperando, 3 anos talvez chorando dentro de um quarto, 3 anos isolados com seus 3 amigos,
Porque entenda uma luta, irmão. Deus não quer que você passe a luta sozinho. Aleluia, Jesus. Deus sempre vai levantar alguém para chorar com você, para orar com você, para clamar com você. É por isso que existe uma igreja. Aleluia. Porque Deus não quer que você chore sozinho. Deus não quer que você ore sozinho. A igreja ela tem que servir para um dar a mão para o outro. O que a Bíblia diz? Se vê um caído, o que é a obrigação da igreja? É pegar na mão e falar: eu estou contigo. Aleluia, Deus. Eu te levanto. Eu oro por você. Eu busco pela tua casa. Nós vamos chorar juntos. Nós vamos orar juntos. Porque quando chegar a vitória, nós vamos rir juntos. Aleluia, Deus. Daniel está esperando, bispa, 3 anos para Deus liberar a vitória. E quando passa 3 anos, chega a hora de se apresentar ao rei. E nesses 3 anos, escute, irmão, por favor, eu vou encerrar agora. Nesses 3 anos que ele estava preso, praticamente isolado, nesses 3 anos, Deus estava preparando uma posição de honra para Daniel. Aleluia, Jesus. Daniel não sabia. Daniel não tinha noção do que Deus estava fazendo. Mas enquanto Daniel estava isolado 3 anos, dentro do quarto sendo preparado, Deus estava preparando uma posição de honra para Daniel. É isso que você talvez não está entendendo, irmão. É por isso que muitas das vezes você murmura, meu irmão. Porque você não está entendendo que nesta luta Deus está preparando uma grande vitória. Você não está entendendo que nesse mesmo tempo que você está na caverna, que você está no deserto, que você está na luta, que você está na prova, existe um Deus que está trabalhando no oculto, trabalhando ao teu favor, meu irmão. Ei, eu libero uma palavra de Deus para a sua vida aqui nesta manhã, irmão. Aleluia. Nesse período que você está de prova, que ninguém entende porque você chora, ninguém entende as suas lutas, ninguém entende as suas dores, ninguém entende esse tempo que você está passando, irmão. Enquanto você está nesse período de prova, de luta, Deus está preparando uma grande vitória para entregar para a sua vida, para entregar para a tua casa, para entregar para a tua família. Quando recebe esta palavra, levanta a tua mão e dá glória a Deus aqui nesta manhã. Deus está preparando algo grande. Deus está preparando algo grande. Aleluia. Só que o período da prova dói. O período da luta dói, irmão. E quem tem que passar por essa dor é você mesmo. Não é outra. Porque quem Deus queria levantar era Daniel. É verdade. E é engraçado, irmão, que de todos os profetas que você vê na Bíblia, Daniel é o único que não profetiza, mas está na linhagem profética. Vou repetir isso aqui, irmão, para os teólogos da igreja. De todos os profetas escritos na Bíblia, Daniel é o único que não profetiza. Mas por que ele é chamado de profeta, Daniel? É a posição que Deus o colocou. Aleluia, Jesus. As revelações que Deus deu para Daniel não deu para outra pessoa. O discernimento de sonhos, a ciência de governar, não tinha dado para outro, foi para Daniel. O que Deus tem, eita meu Deus, eu vou falar isso aqui, irmão. O que Deus tem preparado para você não é para outra pessoa, é para você, meu irmão. A porta que Deus tem preparado para você é para você, não é para outro, irmão. Se fosse para outro, Deus chamaria outro. Deus poderia trazer outra pessoa aqui nesta manhã para ouvir esta palavra, mas Deus trouxe você. A bênção que é para você, a porta que é para você, a liberação de Deus é para você, o chamado de Deus é para você e é para você, meu irmão. Então permaneça firme, permaneça fiel, não se corrompa, não se desvie, fique firme, meu irmão, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte por isso. A decisão de servir a Deus quando tudo está ruim é minha. A decisão de orar, de dobrar o joelho, tem hora que não sai palavras. Tem hora que a gente vai orar, irmão, a gente dobra o joelho e não sabe nem o que vai falar. É tanta angústia, é tanta prova, é tanta luta, a gente não sabe nem por onde vai começar. Se a gente pede perdão pelos pecados, pelas murmurações, se a gente pede para Deus abrir a porta, ou se pede para sair os demônios.
gente olha e fica todo, não sabe nem de que forma a gente começa. É dessa maneira, meu Deus. Existe uma mulher na Bíblia que estava do mesmo jeito, irmão, Ana. Ela dobrou o joelho e a angústia dela era tão grande que ela não sabia mais o que falar. Então ela só mexia os lábios e chorava. E engraçado, irmão, as lágrimas e o mover da boca de Ana, Deus entendeu. Eita glória! Deus entendia. Chegava para Deus com palavras. Olha só, coisa linda. Eita, meu Deus. Coisa linda. Ana mexia só os lábios e chorava. E chegava para Deus como palavras. E Deus entendia tudo. Olha aí, pai. Talvez você tenha falado assim, ô pastor, eu não sei orar, irmão. Fala do jeito que você sabe falar, porque Deus te entende. Aleluia, Jesus. Ah, eu não sei orar. Fala, conversa com Deus. Se abre com Ele. Aleluia, Senhor. Fale com Ele do seu jeito, da sua maneira, Ele te entende. Existe um pastor, irmão, uma vez eu fiquei escandalizado da forma que ele falava com Deus. Mas era o jeito dele. Ele falava, e aí, pai? Olha seu filho aqui, Senhor, passando por essa prova. Ô pai, ó. Escuta aí, ô pai. E eu comecei a olhar a forma que ele orava e falei, meu Deus. É forte, Jesus. Mas era o jeito dele. E era engraçado que ele orava e Deus respondia. Deus entendia. Talvez tem pessoas que tenham as palavras certas. Tem pessoas que são tão eloquentes, né? Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu entro na tua presença, meu Pai. Tem gente que são tão simples que entra na igreja, quando dobra o joelho e fala, Pai, eu estou aqui. Eu estou com o joelho dobrado de novo. Talvez eu não tenha palavras, mas eu tenho a minha gratidão. Eu tenho minha fé, eu tenho meu coração, eu tenho minha vida. Às vezes eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho o meu coração, eu tenho a minha vida para te dar, para entoar ao Senhor. E Deus entende. Aleluia, Deus te entende quando você ora. aleluia. Talvez você está falando assim, a minha oração não está sendo respondida. Calma o teu coração. Como eu acabei de falar aqui, irmão, enquanto Daniel estava isolado, sendo preparado, Deus estava preparando um lugar de honra para ele. Aleluia, Deus. Enquanto você está orando e não está entendendo o processo que está acontecendo na sua vida, as provas que estão acontecendo na tua vida, eu declaro, meu irmão, que Deus está preparando algo novo para você. Está preparando algo de Deus. O banquete está chegando. O banquete, vou falar isso aqui, irmão. O banquete de Deus está chegando para a sua vida. Só continua fiel. Aleluia, Jesus. Daniel disse, eu não vou me contaminar. Eu não vou largar a minha fé. Eu não vou largar Deus. E ele tinha motivos, mas ele não largou. Eu decido não me contaminar. Eu decido não largar a minha fé. Eu decido permanecer fiel. Aleluia. Mas ser fiel só quando as coisas estão boas é fácil. Quando tudo está fluindo, é fácil. E quando você começa a perder as coisas? E quando você procura apoio e não acha de ninguém? E quando você procura uma saída, um escape, e não acha? Você vai largar a fé? É isso que Deus quer que você entenda. Não é porque você não acha apoio que Ele não está cuidando de você. Aleluia, Deus. Não é porque todos te viraram as costas que Deus não esteja com você. Aleluia. E quer uma maior prova de que Deus está com você? É quando começarem a virar as costas. Quando você começar a buscar apoio, ajuda de pessoas, e essas pessoas não te ajudarem, entenda, Deus entrou na causa. Aleluia, Deus. É uma batalha espiritual isso aqui que eu estou falando, irmão. Existem pessoas, irmão, que não entendem isso. Quando foi que Deus começou a usar José do Egito? Quando ele foi rejeitado. Quando ele foi largado pelos irmãos. Quando foi que começou Deus a agir na vida de Davi? Quando ele foi levar comida para os seus irmãos e os seus irmãos o rejeitaram. Quando ele começou a perder o apoio da família, foi a hora que Deus começou a agir, irmão. Não se preocupe com quem está virando as costas para você, irmão.
Recebe esta palavra aqui, irmão. Não se preocupe com quem está virando as costas para você. Aleluia, Deus. Porque existe um Deus que está trabalhando ao teu favor. Existe um Deus que está pelejando por você. E todos, escute isso por favor, irmão. Ainda bem que está sendo gravado. Escute isso aqui. Todas as pessoas que estão virando as costas para você, vai ver a tua fidelidade com Deus e vai ver que Deus tem uma vitória preparada para a sua vida. Tem que enxergar Deus na tua vida. Agora, você não pode largar a tua fé. Aleluia. Você não pode deixar de congregar. Você não pode deixar de buscar. Porque Deus vai te honrar na medida da tua fidelidade. Aleluia, filho. Deus não honra quem é infiel. É por isso que às vezes, por que você vai tanto na igreja? Por causa da minha fidelidade. Verdade. Quanto mais eu for fiel a Deus, mais eu atraio vitórias para minha casa, para minha vida. Aleluia, Jesus. Estar na igreja não é bater cartão, irmão, que nem empresa. Estar na igreja é buscar a Deus. É buscar forças onde você não tem. Nem todo dia que a gente chega aqui dentro. Eu passei uma semana inteira com gripado. A semana inteira ruim. Eu poderia falar, hoje eu não vou para o culto. A gente não vem para a igreja porque a gente está bom. A gente vem para a igreja justamente ao contrário. A gente vem na igreja porque a gente precisa de cura. Aleluia, Deus. Precisa ser tocado. Não se preocupe com quem está virando as costas para você, irmão. Deus sempre vai levantar alguém para estar do teu lado, para orar com você, para chorar com você, para te dar forças, para te dar uma palavra de ânimo. Deus sempre vai levantar alguém. Amém. Por favor, fique de pé. Existem pessoas que estão aqui nesta noite, nesta manhã, que precisam de uma oração. Aleluia, Deus. Existem pessoas que esta mensagem, esta palavra será uma resposta para a sua vida. Feche os teus olhos. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo, estamos aqui nesta manhã, Espírito Santo, e a palavra é tua, É, Pai. o poder é teu. Eu sei em quem nós temos crido, Senhor. E existem pessoas que nesta manhã precisam de um encontro com o Senhor. Existem pessoas que talvez não estão entendendo o processo, não está entendendo porque está passando por esta luta, mas nós recebemos uma palavra nesta manhã. Aleluia. Que enquanto Daniel estava sendo preparado 3 anos, isolado, o Senhor estava preparando um lugar de honra, estava preparando uma vitória. Senhor, eu declaro que nesta manhã, enquanto os teus filhos estão na prova, estão passando pela luta, existe um lugar de honra, existe uma porta aberta, existe uma cura, existe uma libertação, existe um lugar de destaque, existe um chamado, existe, meu Deus, algo de Deus para acontecer aqui nesta manhã. Fale com Deus, eis-me aqui, Senhor. Fale com Deus, eu estou aqui nesta manhã, Espírito Santo. Eu estou aqui nesta manhã, Espírito Santo. E eu diga para Deus, eu decido ser fiel. Eu não tenho achado apoio de família, eu não tenho achado apoio de ninguém, mas o Senhor vai cuidar de mim. Eita. Ele vai andar a maia da calabouria, ciaraia, dar a baixandaraia. Pastora Sônia, vai ali naquele irmão que está de azul ali, por favor. Deus te trouxe aqui por um motivo nesta manhã. Escute, jovem, Deus te trouxe aqui nesta manhã porque existe um motivo. Tem muita gente que tem virado as costas para você, jovem. Existe muita gente que tem deixado sozinho no momento que você mais precisa. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que cuida de você. Você ainda não morreu, porque Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. E não adianta você fugir. Não adianta você fugir. Deus tem uma chamada na tua vida. Você diz, eu sou tão pequenininho. Por que o Senhor ainda não permitiu eu morrer? Você já passou pelo vale da sombra e da morte. Deus não deixou você morrer. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesta manhã, jovem, para te dizer: Ele cuida de você. Ele é recebe esta oração dessa mulher de Deus aqui nesta manhã. Recebe as mãos dela que está
você, mas Deus diz: eu dei a minha vida por você, eu cuido de você. E eu te trouxe aqui para te dizer que é tempo de voltar para casa, é tempo de voltar para a minha presença, diz o Senhor. Porque se você for fiel, todos aqueles que te abandonaram, neste momento que você precisa, você vai ver que Deus vai fazer você dar a volta por cima. É tempo de voltar para casa. Quer voltar para casa hoje, jovem? Quer voltar para casa? Quer voltar para Jesus hoje? Volte para Ele enquanto é tempo. Ele já te deu muitos livramentos. Agora é hora de você mostrar a tua fidelidade com Deus. Deixa o pastor orar por você aí. Volte para Jesus hoje. Diga para Deus: eu creio na minha vitória nesta manhã. Fale com Deus aqui nesta manhã. Recebe essa casa. Recebe de Deus. Recebe a sanção. Recebe a sanção. Recebe. Deus está indo ao encontro de casas aqui nesta manhã. Deus está visitando famílias. Eita! Deus está dando livramentos. Eita, maraçoia. Eu creio. Levanta as tuas mãos para cima e diga assim: eu decido ser fiel. Diga nessa manhã: eu decido ser fiel. Diga: se eu estou na prova, eu decido ser fiel. Diga: se eu estou na luta, eu decido ser fiel. Diga assim: porque essa prova vai passar e a minha vitória vai chegar. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. Ceiar no Senhor nessa manhã. E quem participa da Santa Ceia, querido, quem já é batizado pela igreja evangélica e está em comunhão com Deus. Quem participa da Santa Ceia, pastor, quem já é batizado pela igreja evangélica e está em comunhão com Deus. Se você nesta manhã tem algo que te impede de participar do corpo do sangue de Cristo, diga para Deus: Deus, eu não vou permitir que Satanás me impeça de participar do corpo do sangue de Cristo. Eu vou participar.